Continuação, aula 7. Que promessa foi feita a Abraão? Que Canaã, seria a pátria de Israel. Deus nunca nos deixou órfão. Está lá em Êxodo 3, de 7 a 10. A obra de Deus não para, porque não somos qualificados pela humanidade. Êxodo 4, de 14 a 16. O inimigo não tem palavra, o inimigo é enganador, tem astúcia, tem estratégias para tirar a cada um de nós do alvo. Êxodo 8, versículo 29. Porque Faraó desistiu de cativar o povo de Deus? Por que ele desistiu? Porque ele sabe, ele viu e ele teve experiência que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fomos criados para dominar e não ser dominados. Os filhos de Deus foram criados para dominar. A Páscoa, na lei, não comia chocolate e nem tinha coelho. Êxodo 12, versículo 1 até o versículo 15. O estatuto perpétuo para Israel, ou seja, para os hebreus, é a celebração da Páscoa. Que tipo de Páscoa? Participamos? Que tipo de Páscoa nós temos participado? Que tipo de Páscoa, nós já participamos e estamos participando e estamos crendo? Que tipo de Páscoa? O de chocolate? Do coelhinho? Porque as estratégias são diversas para nos tirar do foco, porque os estrangeiros comemoram a Páscoa. Por quê? Por que os estrangeiros quer dizer, não são judeus? Porque os que não são judeus comemoram a Páscoa. Lá em Êxodo 12, versículo 26, tem uma explicação lá. Que culto é este? A Páscoa era para se reunirem e ensinarem aos filhos a verdade sobre a redenção do pecado e da verdade. A Páscoa de hoje é uma tipologia, representa muito mal, porque não tem nada a ver, Então, no Monte Sinai, nasceu a organização judaica, Jerusalém é o dízimo, O dízimo, é a organização dos escolhidos. O livro de Gênesis trouxe a organização de toda a criação. Os dos humanoides, os dos anjos e dos filhos de Deus. Os dos anjos, criados antes da fundação do mundo, predestinados a ser ministradores visíveis e invisíveis, eternamente. Está lá em Hebreus 1,14, você vai entender. Hebreus 1, do 5 ao 14. Filhos de Deus, está lá em João 1,12, a todos que creram, a todos predestinados na terra que não se perde jamais, Os humanoides são a semente do bem e do mal misturados, Casados, joio e trigo, originado de Caim e de Sete, os dois filhos de Adão. Então, ao povo anterior a Jesus Cristo, a promessa era condicionada à obediência. Por isso que nós lemos lá em Deuteronômio 28, você vê lá que você vai ver, ler e meditar sobre a obediência, A obediência, a bênção e a maldição pela obediência. Então, era esse povo condicionado a este povo, a Israel. Os 10 mandamentos, a lei moral perpétua, a lei moral, ela é perpétua, Então, tanto é que Jesus, você lê lá em Mateus 5,17, Jesus fala lá que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E logo abaixo você vai vendo, porque os 10 mandamentos, ele é destacado. Se Deus não quisesse ele em destaque, essa lei moral, não estariam misturados entre todas as outras leis, Mas, então,
Tem nos 10 mandamentos, os primeiros 4, né, é para Deus e os 6 para o homem. Então, quando a Bíblia diz nos 10 mandamentos lá, não matarás, né, não tenha outro Deus, não um. Então, hoje, né, depois que acabou a lei, então essa lei, então agora a gente pode matar, a gente pode ser idólatra, a gente pode ter, né, a gente pode adorar ídolos, então está liberado? Não, se não está, porque essa é a lei moral. Então, Deus mandou fazer e a ofertar no tabernáculo, porque o tabernáculo tinha um significado espiritual, significava o quê? A missão de Jesus na terra. Jesus ainda não tinha vindo, então o tabernáculo, ela representava, né, Jesus aqui na terra, a missão de Jesus. Por isto, né, o templo de pedra foi até Jesus. Porque você vê ler em Mateus 24, né, lá eles vão mostrar para Jesus o templo de pedra, e vocês lêem o que Jesus fala, né? Vamos ver tudo isso, né? Ele não dá a menor importância, porque aquilo foi uma representação até a chegada dele. Então, vamos combinar? Levita é obreiro, é músico, né? Aquele que leva a mensagem, tanto cantada quanto falada. Levíticos não são os obreiros da lei, né? Os sacerdotes. Resumo da primeira história, ou seja, do Velho Testamento. Deus criou, né? Criou, não é criou, é criou os anjos, né? Os animais, vegetais, humanos e tudo no céu e na terra. Falou Deus com os anjos e a sua criação. Ele falou, façamos, né, plural. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1:26, porque ele falou o quê? Com a sua primeira criação, né, que ele criou, que saiu dele, né? Então, e tudo ele fez a imagem dele, né? A semelhança e imagem. Por quê? Porque tudo ele saiu dele. Da mesma forma que os anjos foram criados, ele também criou. Haja. Estão saindo tudo, né? Saindo dele. Ele, quando fez o homem, ele deu dele o fôlego, né? Então, essa a semelhança. Esta semelhança. Deus não criou Adão e Eva. Deus criou Adão. Deus criou Adão. Adão é uma extensão, a Eva é uma extensão de Adão. Para o quê? Para se complementar. Complementar o quê? O homem, a humanidade. Por isso Eva errou, mas Deus, né, ele puniu quem? A Adão, porque Deus ele criou foi Adão, não foi a Eva. Deus amaldiçoou a terra, o barro que moldou Adão é o quê? O barro que ele moldou. Então ele amaldiçoou, mandou voltar-se para a terra. Saindo Adão da origem em Deus, o fôlego do Espírito e o seu mover, né, teria Adão agora de viver do que ele plantou. Está lá em Gálatas 6:7, que o homem de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher. Então, ele veio para a terra para comer aquilo que ele plantar, viver do suor dele, e não de bênção, né? Mas em Deuteronômio, Deus lhes dá chance de se voltar para a obediência. Lê lá Deuteronômio 31, versículo 12, Deuteronômio 5, 12, Gênesis 2, versículo 3, Hebreus 12, versículo 14, Hebreus 2, versículo 11, 1 Pedro 3, né, versículo 15, Deuteronômio 12, versículos de 8 a 20. Então o homem temeu os gigantes, né? Quando mandaram eles lá para poder, os espias, para ver a terra, o homem temeu os gigantes, mas Deus os introduziu, porque era promessa, né? Introduziu na terra prometida, e então a gente lê lá em Josué 1, né? A força que Deus dá, né? Não te mandei eu, né? Então seja corajoso. Lemos também lá em Josué 3, versículo 9 a 17. Os anjos sempre foram os mensageiros, né? Antes e depois de Cristo.
Josué 5, versículo 13 a 15, também é uma boa palavra para nós estarmos meditando. Israel se apostou da obediência, né? Se apostatou da obediência às leis. Por isto tiveram juízes, né? Então nós lemos lá uma passagem, Juízes 2, versículo 1 e 2, Jeremias 23, 1 em diante, pastores de ovelhas não mais cuida com zelo, né? Se apacentam a si mesmos, são centralizados, o centro das atenções, são suas casas, famílias, cultura e poder de capacidade, e usufrui das gorduras e lã das ovelhas ao invés de apacentá-las. Não liberta pelo Evangelho, João 8,32, né? Ele faz estratégias sobre o Evangelho, né? Em cima do Evangelho, para aprisioná-las, para amedrontá-las, né? Para poder elas ficar dentro do aprisco. Ezequiel 4, versículo 22 a 26. Então, eles são o quê? Mercantilistas. Está lá em Mateus 24 e também Lucas 22, versículo lá 11, versículo 15, por ali. Eles excluem, eles matam. Então, nós lemos lá em João 10, né, sobre isso. Se Jesus Cristo é o bom pastor, né, o ladrão veio para lhe roubar, né, matar e destruir as suas ovelhas, porque as ovelhas é de quem? Jesus Cristo. Veio para matar, roubar e destruir as ovelhas, que é de Cristo. Eles nomeiam, eles põem outros nomes, né? Eles selam e fazem alianças terrenas. Então, mandou Deus, né, os reis também, né, para um só povo. Então, tinha o povo unido. Ele mandou 3 reis, né, Saul, Davi e Salomão, né? Então, para esse reino unido, na mesma visão e princípios, mandou Saul, por escolha, né, de livre-arbítrio do povo, e depois mandou Davi, né, que era o escolhido, a raiz da sua genealogia, uma genealogia humana. De Davi veio Salomão, o construtor do templo. Salomão foi o construtor do templo de pedra. Depois da morte de Salomão, né, o reino que era unido se dividiu, né, foi dividido. Jeroboão, né, e Roboão dividiu o reino do norte e reino do sul. Aí você vai ler, estudar lá a Bíblia, que você vai ver lá reino do norte e reino do sul. Então começou as rebeliões, né? E as rebeliões, porque o povo, eles não iam para o templo em Jerusalém, fizeram outros templos lá no reino do norte, e assim começou uma divisão séria, né? Então, rebeliões e cada foi de mal a pior. Então, 2 Reis 3, versículo 13 a 27, dão também para nós meditarmos, né? O povo foi devastado. O reino do norte foi destruído pelos assírios, e o reino do sul pelo Nabucodonosor, né? Foi invadido por Babilônia. Então, Babilônia, a sua origem nasceu na passagem que tem lá na Torre de Babel, né, no livro de Gênesis. Então foi por Nimrod, né, o opositor, que ele queria chegar ao céu, né, pelas suas próprias condições, queria ser Deus, que tudo de ruim começou ali. Então Deus enviou muitos avisos, exortações, né, exortação, quer dizer, animação, consolo ao povo, e lhes mandou socorro pelos profetas, né? Então, vamos falar de vários profetas, então, que Deus ele mandou o socorro, a exortação, o consolo
E por cada profeta, tem os profetas menores e também pelos profetas maiores. Profetas maiores quer dizer porque são livros na Bíblia, nós já falamos, tem o livro dos profetas, porque tem a extensão do livro, né? Tem mais capítulo e versículo. A Bíblia não foi escrito com capítulo e versículo. Foi um tempo atrás que foi dividido, mas isso não importa. Então são chamados profetas maiores. Eu vou estar dividindo no próximo vídeo, porque são os escritos de mais extensão. Profetas menores são esses de menos extensão, de menos capítulos, né, para bem vocês entenderem. Então, aqui acaba o vídeo da aula 7 e vamos que vamos.